palavra liberta, a palavra transforma, a palavra traz resultados. E tenho certeza que as suas petições, elas começam a ter ouvidos diante do altar do Senhor, quando você também começa a ouvir o que Ele fala conosco por intermédio da palavra. E o tema dessa noite é justamente a vitória, a nossa vitória. Como é que vai vir a nossa vitória? João 12, 31. João 12, 31. Eu costumo falar que somos libertos para libertar. Somos enriquecidos para enriquecer o próximo também. Que eu e você nessa noite venhamos ter a dimensão do entendimento que somos libertos para libertar. Tenha isso em mente. Como é que vai vir a nossa vitória? João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Observe essa passagem até aí. Vou repetir. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E você pergunta para o irmão ao lado, dá uma cutucada nele para certificar que ele não está dormindo, ou ela, e você vai falar com ela assim ou com ele. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe? Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe? Quando Jesus usa essa palavra, que chegou a hora do príncipe desse mundo ser expulso, é justamente Satanás. E a gente sabe que o ser expulso, e eu quero trazer essa verdade para você, o ser expulso que ele falou era justamente a autoridade que Satanás tinha sobre as nossas vidas. Satanás tem autoridade de mexer com a estrutura de qualquer casa, se por acaso a casa não estiver firmada em Jesus. São relacionamentos que não vai para frente, são famílias, tudo isso Satanás ele tem autoridade. Mas Jesus, ele quando menciona isso, que chegou o momento, porque quando ele é crucificado e ele participa da ressurreição, ele então entra num processo que ele ganha de Satanás, e toda a autoridade que foi dada a Satanás, porque Satanás ele cometeu aquele erro, Adão cometeu aquele erro de passar a autoridade dele para Satanás. Automaticamente Satanás gostou daquela autoridade que foi passada para ele por intermédio da falta de vigilância de Adão. Tem muitas coisas na minha vida e na tua vida que a gente vai perder por falta de vigilância. E a palavra é a vitória, a sua vitória e a minha vitória. E eu não quero falar só a vitória do crente, quero falar a sua vitória. Porque eu não posso falar que é a vitória do crente, e se você não for crente, então você não vai ter vitória. Jesus, ele dá a bênção, Deus dá a bênção independente de ser cristão ou não. Só que a diferença tem gente que é abençoado, mas não é salvo. A bênção ela é dada sim para todos, porque Deus ele fala: em ti, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Ele não fala assim, aquele que acreditar em mim. Então pode observar, tem muita gente que não é cristão, mas é próspero. Tem muita gente que prospera, mas não é cristão. Mas essa pessoa um dia não vai poder falar que não foi abençoada. Tem pessoas que têm bênção tamanhas nas suas mãos, correndo na sua conta bancária, correndo dentro da sua casa, mas é Deus que abençoa. Lógico que tem casos e casos. Tem casos que é onde Satanás, por intermédio de pactos de sangue, que ele fala, vou te prosperar. Porque da mesma forma ele também falou com Jesus. Ele levou Jesus a uma dimensão e ele ofereceu tudo. Você só precisa me adorar. Satanás ele é vaidoso. Ele só quer adoração. Ele só quer que nós, como homens e como mulheres, se prostre para ele e adore. Quando se adora, ele pode observar o mundo artístico, pode observar quantos que vendem a alma por conta de valores, por conta de cifras.
E o que é que eu e você devemos fazer? A gente não deve olhar justamente para as cifras, a gente deve olhar para aquele que foi ressurreto, que é Jesus. Jesus, ele, quando a gente dá o passo para Jesus, ele dá o pacote completo, que é salvação e mais a prosperidade. A nossa prosperidade segura tem que estar em Jesus. A nossa prosperidade não pode estar segundo o conceito do mundo, porque Satanás, ele ofertou uma prosperidade para Jesus, sim. Ele ofertou e falou aqui, ó, você só precisa me adorar e você vai ter isso aqui. Para mim foi dado todos os reinos. Então ele tentar o próprio Criador, porque Jesus estava na condição de filho, mas foi ele também que criou a humanidade junto com o próprio Pai. Porque quando houve a criação do mundo, Jeová, o nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos, fala com quem em Gênesis? Ele fala assim: façamos o homem a nossa semelhança. Então, quando ele fala façamos, então, porque ele não estava só? Então, tudo isso tem que ter concordância. Até na hora da criação teve concordância também entre Pai, Filho e Espírito Santo. E o que me desperta agora para que venhamos ter prosperidade, venhamos ter vitória segundo a vontade de Deus, é necessário concordância. A concordância, ela gera bênção e gera resultados positivos, e a bênção do Senhor não acrescenta dores. O que vem do diabo, você tem certeza que vai acrescentar dor. Alguém vai ter que morrer, alguém vai ter que ter um pacto de sangue, porque Satanás, ele é sedento por sangue, ele é alimentado pelo sofrimento. Quando alguém morre, aí é que ele fica feliz. Quantas mães nesse momento, quantas famílias nesse momento estão chorando porque Satanás, ele está plantando e bordando nas famílias. Essa palavra é uma palavra de despertamento e ao mesmo tempo de vitória, porque quando você desperta, você dá um passo para trás. Espera aí, eu estava sendo enganado então, porque tem coisas que a gente precisa tomar um choque de realidade para a gente entender o que Deus quer conosco. Deus, ele hoje nos chama para um alerta, para também nos abençoar, porque a gente só precisa ouvir, obedecer para então ser abençoado. E ser abençoado ao ponto de não precisarmos de complemento mundano, de não precisar necessariamente da bênção de Satanás, bênção entre aspas, porque ele finge que vai abençoar, mas tudo é barganha. Às vezes ele abençoa do jeito dele, prospera do jeito dele, faz as portas se abrir, mas lá na frente alguém vai ter que pagar o preço. Qual é o preço da mentira? A Bíblia diz que o preço do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, se é salário, o trabalhador, ele trabalha 30 dias e no final do mês ele tem o quê? Ele tem um salário. Pergunta ao teu irmão ao lado aí, qual é o teu salário hoje? E lembrando que o salário não é um salário físico, é um salário espiritual. Tem pessoas que estão dormindo e quando vir um salário, o pagamento dele pelas ações dele em terra vai ser um preço de sangue, um preço de sofrimento, ranger de dentes que na verdade não tem como cessar. Deus nos desperta para a santidade para que sejamos abençoados. Quando a gente desperta para o querer de Deus nas nossas vidas, a gente fala: poxa, eu só precisava acordar, era só isso que ele estava requerendo de mim. Deus, ele não requer muito não, ele só requer que a gente se achegue a ele, que ele se achegará a cada um de nós. Eu e minha esposa, a gente teve que acordar, teve que passar por um processo para entender o que era que Deus estava querendo para mim, para a vida dela. Os sofrimentos que outrora minha esposa passou espiritual, minha esposa antes via vultos dentro de casa desde a infância, mas a vitória dela só veio quando ela entendeu que era Jesus. Aleluia! Nunca mais ela acordava nas madrugadas e a vitória dela chegou. Glória a Deus! Ela antes não cria, ela já sempre cria em Deus, em Jesus, sabia, ouvia falar, mas nunca teve relacionamento. Eu antes de me converter ainda não sabia nem como era a oração, mas nos momentos da aflição até o Pai Nosso resolvia. A misericórdia de Deus é tão grande que até na hora do Pai Nosso, quando ela acordava de madrugada vendo vultos, o Pai Nosso resolvia. Mas era momentâneo,
porque o que era definitivo só veio quando ela deu um passo para Jesus. Tem sofrimentos na nossa vida que só vai ser estancado quando a gente der o primeiro passo. Tem coisas que vai resolver parcial. Aí a gente vai agora para Saul. Saul era oprimido por um demônio que Deus liberava da parte dele mesmo. Vá lá, pode oprimir. Oprimia ele, mas quando Davi tocava a harpa, o demônio saía. Então aquilo ali não era definitivo. Aquela libertação que ele tocava e o demônio saía, não era uma libertação definitiva, era momentânea. Então a escolha de Saul, porque ele então foi consultar, foi fazer uma série de coisas que desagradavam a Deus, e ele não se arrependeu. Saul era uma pessoa arrogante, Saul era uma pessoa que deixou a soberba entrar no coração. Então quando a soberba entra, vem uma série de sofrimento também. A pessoa pode estar até sorrindo, pode estar dançando, eu sou tal, eu faço, eu aconteço, mas quando fecha a porta, só Deus sabe o que é que acontece quando se fecha a porta. A tua vitória e a minha vitória está atrelado ao que a gente vai escolher. Deus quer que eu e você escolha andar com Ele, para que quando Satanás vai se apresentar para Ele, para Deus, para pedir a minha tua alma, Ele fala: não, ali é meu. Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás estava te cirandando, me pediu para eu pegar. Pedro não estava com aquela confiança e convicção de quem era Jesus, ao ponto de não cair, porque ele negou. Pedro negou. Pedro, quando não tinha o Espírito Santo, ele negou. Então a minha diferença e a sua é porque hoje, se a gente recebe Jesus, a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem essa convicção de que Deus está dentro de nós, a gente não vai negar a Jesus. Quando a gente tem a convicção quem somos em Cristo Jesus, nós não podemos negar a Jesus por nada, porque quem nega Ele diante dos homens, Ele também vai negar diante do Pai. A palavra é palavra de vitória, mas antes da vitória vem a renúncia. É necessário eu e você renunciar a algo para que o algo da parte de Deus seja acrescentado nas nossas vidas. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando a gente entende que o propósito de Deus, ele acontece nas nossas vidas, quando a gente começa a nos consertar diante dele. E Ele endireita as veredas, que é os nossos caminhos, quando o coração nosso está contrito, está verdadeiro para com Ele, e a gente fala: Senhor, me ajuda, eu sou fraco, eu preciso da Tua ajuda. Todo dia eu falo: Senhor, eu estou seco, Senhor, eu quero mais do Senhor, me ajuda, porque se Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia! Glória a Deus. Quando a gente se coloca na condição de que está necessitado, Ele fala: estou derramando todo dia um pouco, e tu ainda está dizendo. E ele vai entender que eu e você somos filhos pidões. Quanto mais ele está dando, mais a gente fala que não tem. Não, Pai, eu quero mais de ti. Aí a gente se mostra humilde e a gente não se mostra autossuficiente. Tem pessoas que Deus não pode derramar mais porque ele entende que ele já é o sapato de fogo, é ele que faz, é ele que acontece. Mas quando a gente se coloca diante dele: Senhor, me ajuda, eu sou ainda necessitado do Senhor, eu quero mais do Senhor. Quando a gente se coloca na condição de necessitado, ele derrama mais e mais. Então a tua vitória é quando você também se coloca na condição de necessitado. Eu preciso, Senhor, me ajuda, me dá a direção, me mostra o caminho. Então tudo isso ele trabalha em nós, porque a gente busca o reino dele, e ele começa a trabalhar na nossa família. Tem coisas que coisas que eu fazia de errado, se eu por acaso mantesse a mentira quando eu vivia no engano antes de 2018, que eu me converti em 2018, alguém tem que pagar o preço. O salário do pecado é a morte. O salário do que eu fazia era a morte. Mas só que a mentira que o mundo faz com que você acredite, você vai alimentando aquela mentira, e o preço só é como se fosse uma indenização, só vai aumentando. Vai aumentando porque uma causa na justiça está lá parada, aí quando você vai ver, ela vai aumentando com o tempo da indenização, porque uma hora vai vir.
uma hora você vai receber. Você sabe que a causa é ganha. O juiz já decretou a sua vitória e a minha fala que você vai ganhar. Só que tem um porém. Enquanto está lá, os juros está correndo no oculto e você nem sabe. Quando você recebe a vitória, você fala: eita glória, veio corrigido, olha o valor. E pode observar, da mesma forma é a mentira. A mentira acumulada por trás dos bastidores, quando ela vem à tona, aí você fala: mas só foi isso? Um homem que tem um relacionamento extraconjugal e que ele tem e a amante dele vai ter um filho, ele vai esconder por quanto tempo ele puder. E quando essa verdade vir à tona, e aí? A família que vai receber, ele que vai ter que trabalhar dobrado para sustentar duas famílias, é uma série de coisas. E eu trago isso como despertamento, apesar de que só tem mulher aqui, eu e meu filho de homem. Mas eu estou trazendo um exemplo para ficar claro como é que vem o pecado, como é que vem a nossa renúncia diante do pecado, como é que vem a tua vitória e a minha vitória. E lembrando que o que a gente não ajusta, quando vai vir lá na frente, o preço é caro. Tem coisas que a gente não consertar, quando vem caro. A outra passagem que eu quero trazer para complementar também está em João. Aleluia! Pense numa pessoa que gosta de palavra, gente. Eu gosto de palavra que a gente vai. Aí, se vocês observarem, a gente falou de diversas passagens já, a não ser somente João 12:31 e 1 João 5:4. 1 João 5:4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Aí pergunte ao seu irmão agora: se é nossa fé, em quem você tem crido? Pergunta aí. Meu Deus, se é nossa fé, em quem você tem crido? Muita gente tem fé, mas fé aonde? Fé em quê? A fé nascida da onde? Porque quando a gente tem uma fé nascida de Deus, a gente vai crer naquilo que vem de Deus. Tem muita gente que tem fé por uma rifa, tem gente que tem fé que vai ganhar rifa, tem gente que tem fé que vai ganhar um marido. Não, eu tenho fé que ele vai vir um marido. Tem gente que tem fé que vai passar de ano. Tem uma série de fé. E da onde vem essa fé? Uma pessoa que faz um trabalho de ocultismo, qualquer um, ele tem que ter fé que vai acontecer. A própria pessoa que trabalha, que é o feiticeiro, que trabalha com isso, ele fala: tenha fé, vai acontecer. A palavra tem poder. A palavra tem poder tanto para o bem quanto para o mal. Até para ativar os resultados do ocultismo, se não tiver fé, não vai acontecer. Até o próprio espírito contrário vai chegar e vai falar: pô, não está acreditando não. Mas tem alguns, até no ocultismo, que o pano tem que levitar para que aquele que está contratando acreditar que vai acontecer. Aí o cara que é o agoureiro, ou seja lá o feiticeiro, bota o pano e fala: ó, o pano está levitando. E do mesmo jeito que o pano aí, sem nada aí, ó, está levitando. E por que eu falo isso, meus irmãos? Porque não é porque eu vim de lá não. É porque eu trabalhei com uma pessoa e ele me explicava. Ele falou que era babalorixá de alguma coisa assim. Ó, ele falou mais de algumas coisas assim, é babá alguma coisa. Aí ele disse que ficava com uma vara de 2 metros passando assim e mostrava para a pessoa que o pano ia levitar e ele à distância. Ou seja, o poder espiritual, tanto para as coisas do ocultismo que Deus condena, é real. O mundo espiritual é mais real do que o físico. Por quê? Porque a palavra, antes de acontecer no físico, no espiritual já aconteceu. Davi falou para Deus: Senhor, aonde é que eu vou me esconder? Antes que eu fale, tu já sabe que eu vou falar. Ou seja, a palavra, antes de eu estar mencionando para você, Deus já sabia o que é que eu estou falando. Ou seja, no espiritual já aconteceu. Então tem coisas que Deus vai te revelar em sonho que é para anular a ação do diabo na tua vida, do teu familiar. Tem coisas que Ele revela em sonho porque ainda não aconteceu. Quando Ele nos revela, é para poder repreender
repreender o mal. Tem coisas que a vitória não vem porque não foi repreendido, porque a pessoa não tem autoridade espiritual para anular. Tem uma vizinha onde eu moro que ela sonhou com o filho morrendo, igual o sonho ela morreu, e ela não é crente. Mas não é que ela tem visão, não, é porque Deus tem algo com ela que ela ainda não despertou para o que Deus tem com ela. Pergunta para o teu irmão: desperta para o que Deus tem contigo. Porque tem pessoas, imagine aí, pessoas que é para ser libertas por intermédio da tua vida, é para ter livramento por intermédio da tua vida, mas enquanto você não desperta, vão continuar padecendo. Eu tive um sonho, diversos sonhos já com algumas pessoas, eu falei, e é bom porque quando a gente tem sonhos, a gente vê os fins dos tempos se cumprindo, porque a palavra fala: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, aí os jovens vão ter sonhos, visões, e por aí vai. E pode observar, os sinais têm aumentado. Então esse é os fins dos tempos, quando a gente vê quem era antes iletrado começa a falar daquilo que é de Deus. No meu caso, não imaginava hoje estar falando da palavra de Deus. Então é uma transformação que Deus traz nas nossas vidas para um despertar espiritual, porque a gente despertando espiritualmente, o inferno perde, porque a sua alma que estava, a minha outrora, que estava amarrada no inferno, automaticamente essa alma, ela vai para Deus. O inimigo sabe que a sua alma agora já saiu de lá da prisão, das correntes espirituais. Você passa por esse processo de libertação. O diabo olha para você e ele não se cansa de fazer o mal. Faz parte da natureza do diabo. E a natureza dele que é fazer o mal, porque quando ele caiu, quando era querubim, ele não perdeu a unção. A unção vem de Deus. Deus, ele não dá e não pode tirar, porque senão ele era como se estivesse falando que Deus é esse que se arrepende. Ele não é o Deus onisciente, ele não sabe o que vai acontecer, então ele não pode, não faz parte da natureza de Deus dar e não se arrepender. Uma coisa é cada um ser cobrado pelo que Deus deu, e outra coisa é Deus dar. Cada um vai ser cobrado pelo que está na sua mão. Olhe para a sua mão aí. É só olhar para a sua mão. Você vai ser cobrado pelo que Deus colocou em suas mãos. Ele colocou algo espiritual nas nossas vidas que precisa ser ativado para ser manuseado. Pode olhar, pode fechar as mãos. Eu estava esperando alguma coisa minha. Mas já está caindo já do céu mesmo. Está caindo nas nossas vidas, porque quando a gente ouve o que é de Deus, Ele faz nas nossas vidas. Eu creio. E os nossos desejos, os nossos anseios, quem tem o desejo de galardoar é Deus. Ele tem desejo de nos presentear quando a gente busca Ele, porque a palavra fala assim: Deus é recompensador daqueles que o buscam. Olha que Deus maravilhoso. Enquanto você busca Ele, Ele fala: não, está me buscando, vou galardoar, vou presentear. Quanto mais a gente busca, Ele dá. Mas por que é que as pessoas não querem mais buscar a Deus? É para se cumprir o que está escrito em 2 Coríntios 4,4, que fala assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a verdade gloriosa que há em Cristo Jesus. Quando a gente desperta no reino espiritual, o diabo fala assim: vou começar a trabalhar na família dele, porque vou ver se ele vai desistir. Então, só um alerta, e complementando o que eu falei anteriormente, que eu falei que Deus não se arrepende, Ele pega e dá. Pode observar que o diabo e todos os demônios que caiu junto com ele, que antes eram anjos, que caiu junto com ele, cada um tem um poder, cada um tem uma unção. E eu falei com uma cliente semana passada, ela é de religião de matriz africana. Eu falei para ela assim: o dom que dá é Deus, o dom que os espíritos usam é perfeito. É perfeito, e eles usam a perfeição que Deus deu para atrair a atenção das pessoas. Eu dei um exemplo para ela na África. Eu falei: na África todo mundo fica vislumbrado com os sinais que os espíritos fazem. E é verdade, porque o dom é perfeito, o dom é de Deus, mas o que é que eles fazem com o que Deus deu?
Quando Deus nos confia e nos dá algo, é para a gente cuidar e zelar e somar para o reino de Deus. Aleluia! Então, os espíritos contrários, eles têm prazer em afastar as pessoas de Deus. Porque quando eles fazem os sinais, as maravilhas na África, bota homens para voar, bota palha para sair correndo, escarreirando pessoas, isso tudo tem na África. Quando eles fazem isso, as pessoas gostam, ficam eufóricas, porque eles gostam dos sinais. Então, onde tem sinal acontecendo por espíritos, tem alguém olhando. Pode observar que muita gente corre atrás de ministérios por conta dos dons, não necessariamente por conta da palavra, mas quer então ser revelado, quer ouvir uma revelação, mas enquanto você está ouvindo, a maior revelação é a palavra, porque Deus nos deixou a palavra revelada, e enquanto a palavra, tem libertações que acontecem quando você está ouvindo a palavra, que a palavra que liberta é a palavra que salva. Jesus é a palavra, Ele é a palavra e se fez carne para nos libertar e nos salvar. Aleluia. Quando a gente ouve a palavra, tem libertações que, quando a gente está aqui, os nossos são visitados. Aleluia! Porque se Ele é galardoador de quem o busca, o quem vai fazer a estratégia é dele, a responsabilidade é de Deus de libertar os nossos. Porque a responsabilidade é dele? Porque quando a gente vem para cá, a palavra tem que ter efeito. Se Ele é galardoador de quem o busca, o que é que você está fazendo aqui? Aleluia a Deus! Você veio buscar a Deus. Então o que você deixou pendente é crendo que a vitória vai vir. E a palavra é a tua e a minha vitória. Aleluia! Eu creio que quanto mais a gente busca, mais a gente recebe dele. Quanto mais a gente precisa, Ele sabe, Ele é o Pai, Ele sabe o que é que cada um aqui precisa. A palavra é a tua e a minha vitória. Hoje o inimigo, ele perdeu forças porque você está sendo acordado espiritualmente para as verdades que a palavra nos revela. A palavra nos revela que ele veio tirar o príncipe. E ele perde, o príncipe perde. A gente ouve príncipe como principal. Por isso que a luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados. Quando a gente fala de principados, é de príncipe. Então é do principal. Pode observar que Caifás, ele era principal da sinagoga. Ele era um príncipe. E aí Jairo também era um príncipe, era um principal. Não necessariamente que príncipe vem de rei, vem de principal. Então, principados, potestades e demônios desse mundo tenebroso, em Efésios, é que são destronados quando a gente ganha força no reino espiritual. A minha força e a tua força, ela está em Cristo Jesus. Aleluia! Você pode fechar seus olhos, por favor? Eu vou fazer uma oração breve. E antes, abra seus olhos mais uma vez. É uma malhação, abrir e fechar o olho, né? Oh, glória! Você pode aplaudir Jesus pela palavra? Aleluia, Deus! Glória, glória! Mas Aleluia! Jesus, Glória a Deus! Aleluia! Agora você fecha seus olhos, por favor. Feche seus olhos, por favor. Vou fazer uma breve oração. Pense em algo e feche seus olhos. Algo ligado a você, algo que você deseja, algo que você anseia. Enquanto eu vou fazendo essa oração, você permanece com seus olhos fechados. Se puder, coloque sua mão no seu coração. Se puder. Senhor Jesus, graças te dou por essa palavra. A palavra vem do Senhor e está escrito: sem ti nada posso fazer, nada podeis fazer. Senhor da glória, eu peço nesse momento um favor especial nesta noite. Eu desejo e eu peço uma graça especial para o dia chamado hoje, para essa noite de sexta-feira. Senhor da glória, envia anjos agora, anjos específicos na nossa casa, anjos específicos na nossa família. Eu peço nesse momento, meu Senhor,
Senhor da glória, que o Senhor libere aquilo que está travado no reino espiritual. Meu Senhor da glória, a libertação vem pela palavra. Então, se essa palavra ela é espírito e ela é verdade, algo tem que acontecer. Nesse momento eu não aceito nenhuma amarração espiritual. Eu não aceito nas nossas vidas nenhum tipo de demônio opressor. Agora saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia do meu caminho, saia do caminho de cada um que está aqui. Senhor da glória, está escrito: tudo aquilo que concordardes na terra será ligado no céu. Eu ligo esse pedido junto com a tua igreja no céu agora. Todo demônio opressor, todo demônio alimentado na mata virgem, toda obra das trevas, obra de ocultismo, obra de amarração, seja destravado. Saia do caminho da nossa família agora. Saia. Senhor da glória, faz agora visitar os nossos, tanto da parentela quanto da nossa família. Senhor da glória, agora faz estancar a enfermidade, dor de cabeça, tontura, todo e qualquer tipo de enfermidade oculta implantada no reino espiritual, seja a gastrite nervosa, seja a tontura, seja a dor de cabeça, seja a enxaqueca crônica, seja neutralizado. É da nossa família, em nós também. Senhor da glória, leva essa palavra. A palavra ela é espírito, a palavra ela é espiritual. Então envia essas palavras agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Traz resultado. A tua palavra ela é viva e eficaz, e ela só volta quando apraz a tua vontade. Senhor da glória, envia a palavra nas nossas casas agora. Espíritos opressores, espíritos de depressão, espíritos de enfermidade, saiam. Você perdeu. O Senhor dos exércitos chegou primeiro. Saia dos nossos caminhos, saia das nossas famílias agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor da glória, envia os anjos específicos, se necessário, o anjo com espada de fogo, desfazendo todo o mal, tudo aquilo que está parado no reino espiritual seja movimentado agora. Portas sejam abertas, processos sejam destravados agora. Aleluia. Que a fé venha ser injetada nos corações. Senhor da glória, é necessário. A palavra nos revelou que é pela fé. A fé, não a fé comum, mas a fé em Jesus. Senhor da glória, todos nós aqui estamos em comunhão e a palavra já foi ministrada. A palavra também, além de ser ministrada, é palavra de libertação, palavra libertadora na direção das nossas casas. Que cada um venha receber felicidade, venha receber o óleo da alegria nas nossas vidas. Senhor da glória, espíritos contrários percam a força. Eu te cego no reino espiritual. Saia dos nossos caminhos e você não volte mais. Espíritos opressores, saiam. Espíritos de rebeldia, saiam em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante sua mão para o céu e fale graças a Deus. E fale obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. A partir desse momento, a tua vitória já foi realizada. Você só precisa crer que a tua vitória, ela só precisa de uma única coisa. Ela precisa ser formada no reino físico. O que foi dito é que antes de acontecer no físico, no espiritual já aconteceu. Ou seja, o que precisa acontecer no espiritual já aconteceu. Só precisa agora você crer, você somente agradecer, como já agradecemos, e aguardar ela ser formada. Pode observar, tem mulheres que estão grávidas, mas elas não creem que estão grávidas. Mas depois, quando o embrião começa a crescer, começa a se formar, aí falam: mas eu não disse que tu estava grávida? Ela, ou seja,
as regras começam a atrasar, é uma série de mudanças. As mudanças na tua vida vai ser que nem a gestação, vai começar pequeno e vai começar a crescer. Quando menos esperar o teu resultado, você vai ver. Não que eu estou falando que você vai aguardar 9 meses, mas é somente a formação do teu resultado. Você só precisa crer que de fato aconteceu. Eu não sei o que você pensou durante esses momentos de oração, mas é somente crendo que a vitória está indo na tua direção, porque ela foi na direção da tua casa. Ou seja, enquanto você está indo, a vitória já está lá. Porque nós servimos é um Deus de perto e é um Deus de longe. A palavra ela só precisa ser mencionada, só precisa ter concordância para que ela seja efetivada. E se porventura o inimigo colocar qualquer tipo de ideia contrária, é somente você rejeitar e você vai falar: eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho crido é no sangue de Jesus, e a palavra ela não é mentirosa. Qualquer levante que você tiver na sua família, você vai falar: eu já sei, diabo, que é você, e você perdeu, você foi destronado. Você só precisa se manter firme, porque a palavra ela tem efeito. E até aqui o Senhor me ajudou, e as palmas louvem ao Senhor, e obrigado.